Você já percebeu como algumas pessoas conseguem transformar a sua presença em algo completamente opcional, sem nunca precisar dizer isso diretamente? Não acontece de uma vez. Não existe um anúncio. Não existe uma conversa definitiva. Existe apenas um silêncio estranho que começa a crescer entre vocês. As mensagens diminuem. O interesse esfria. A atenção desaparece aos poucos. E, sem perceber, você começa a sentir aquele frio no peito, como se estivesse lutando para não perder um lugar na vida de alguém que já começou a te esquecer emocionalmente há muito tempo. Se você já viveu essa sensação ou quer entender por que algumas relações nos fazem perder completamente o nosso valor emocional, aproveite agora para se inscrever no canal. Porque aqui nós falamos sobre as verdades emocionais que quase ninguém tem coragem de encarar de frente. Porque existe uma verdade desconfortável que quase ninguém admite. Ninguém se torna descartável da noite para o dia. Esse processo começa sempre com pequenas concessões. Pequenas traições contra si mesmo. Pequenos silêncios engolidos para evitar perder alguém. E é exatamente aí que tudo começa a desmoronar. No início da relação, provavelmente existia troca. Curiosidade. Presença. Você sentia que era visto. As conversas atravessavam a madrugada. As mensagens chegavam com vontade. Existia aquela sensação rara de importância. Você acreditava que havia encontrado alguém que realmente enxergava quem você era. Mas, em algum momento, algo mudou. As respostas ficaram frias. Os planos começaram a depender apenas da vontade do outro. As conversas passaram a parecer obrigação. E o pior, você percebeu isso, mas decidiu justificar. Ele está cansado. Ela anda ocupada. Talvez seja só uma fase. Só que não era uma fase. Era o início da sua invisibilidade emocional. Existe um momento perigoso em toda relação desgastada. O momento em que você começa a se adaptar ao pouco. Você aceita migalhas porque tem medo do vazio. Aceita ausência porque teme abandono. Aceita frieza porque ainda está preso à memória de quem aquela pessoa costumava ser. E sem perceber, vai diminuindo a si mesmo para continuar cabendo na vida do outro. Esse é o verdadeiro processo de descarte emocional. Você deixa de ser alguém amado e vira apenas uma conveniência emocional. Uma presença acessível, previsível, disponível demais. Alguém que sempre estará ali, mesmo recebendo quase nada em troca. E sabe o que é mais cruel? Quase nunca isso acontece através de grandes brigas. Na maioria das vezes, o amor acaba em detalhes silenciosos. No jeito automático como a pessoa responde. Na falta de curiosidade sobre o seu dia. Na ausência de esforço. Na sensação constante de que você está sozinho mesmo acompanhado. Existe uma diferença brutal entre alguém que está cansado e alguém que deixou de se importar. Quem se importa encontra espaço. Quem quer permanecer demonstra presença. Quem valoriza você não transforma a reciprocidade em favor. Mas pessoas emocionalmente indisponíveis fazem exatamente o contrário. Elas testam os seus limites em silêncio. Demoram mais para responder. Cancelam planos sem culpa. Somem emocionalmente. Oferecem menos. Se esforçam menos. E observam até onde você continuará aceitando. O mais assustador é que, muitas vezes, você aceita. Não porque seja fraco, mas porque criou dependência da esperança. Esperança de que o outro volte a ser quem parecia no começo. Esperança de recuperar uma conexão que já começou a morrer há muito tempo. E então nasce a pior armadilha emocional. Você passa a lutar por migalhas como se estivesse lutando por amor. Observe como isso destrói lentamente a autoestima. Você começa a medir o próprio valor pela atenção que recebe. Um dia sem resposta destrói seu humor. Uma mensagem fria arruína sua paz. Um cancelamento inesperado ocupa sua mente a noite inteira. E pouco a pouco, sua identidade começa a girar em torno da validação de alguém emocionalmente ausente. Talvez você já tenha vivido isso.
Talvez tenha olhado para o celular dezenas de vezes esperando uma resposta. Talvez tenha sentido ansiedade quando a pessoa demorava para aparecer. Talvez tenha aceitado desculpas que, no fundo, nem você acreditava mais. Porque quando estamos emocionalmente dependentes, não buscamos amor, buscamos alívio. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. O amor saudável traz paz. A dependência traz abstinência emocional. Você sente falta não da pessoa, mas da validação momentânea que ela oferece quando resolve te dar atenção novamente. É por isso que relações emocionalmente instáveis são tão difíceis de abandonar. Elas funcionam como um vício psicológico. Um dia existe carinho. No outro, distância. Um dia você se sente importante. No outro, completamente descartável. E o cérebro passa a viver esperando a próxima recompensa emocional. Isso não é amor. É sobrevivência emocional. E sobreviver emocionalmente dentro de uma relação é uma das formas mais silenciosas de autodestruição. Porque enquanto tenta manter alguém perto, você vai se abandonando. Vai silenciando desconfortos. Vai ignorando sinais. Vai negociando dignidade. Até que chega um momento em que você já não reconhece mais a própria versão no espelho. Você deixa hobbies de lado. Se afasta de pessoas. Perde energia. Perde autenticidade. Tudo para manter uma conexão que já não se sustenta naturalmente. Talvez a parte mais dolorosa disso tudo seja perceber que o sinal de alerta sempre esteve diante dos seus olhos. Ele estava na falta de reciprocidade, na ausência de interesse genuíno, na sensação constante de precisar merecer atenção. Mas você ignorou, porque no fundo acreditava que, se amasse o suficiente, seria finalmente escolhido. Só que amor não convence ninguém a valorizar você. Essa é uma das verdades mais difíceis da vida adulta. Você pode oferecer carinho, compreensão, lealdade, presença. E ainda assim, isso não será suficiente para fazer alguém emocionalmente indisponível enxergar seu valor. Porque o problema nunca esteve na falta do que você ofereceu. O problema esteve na incapacidade do outro de reconhecer aquilo que tinha. E talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas se quebram emocionalmente. Porque passam anos tentando conquistar uma reciprocidade que nunca dependeu delas. Passam anos acreditando que precisam melhorar, insistir mais, amar mais, suportar mais. Quando, na realidade, o que precisavam fazer era simplesmente ir embora. A maturidade emocional começa quando você entende que insistir também pode ser uma forma de autodestruição. Nem toda permanência é amor. Às vezes, é apenas medo de recomeçar. E o medo do vazio faz muita gente aceitar relações onde a própria alma começa a desaparecer lentamente. Presença demais sem limites quase sempre gera acomodação. E pessoas acomodadas começam a tratar sentimentos profundos como objetos descartáveis. A mudança real começa quando você interrompe esse ciclo. Quando para de implorar por espaço. Quando para de negociar sua paz. Quando entende que reciprocidade não deveria ser um prêmio raro dentro de uma relação. Você não nasceu para implorar pela permanência de ninguém. Você nasceu para construir conexões onde a sua presença seja celebrada, não tolerada. Talvez algumas pessoas se afastem quando você finalmente criar limites. E isso é bom. Porque quem só permanece enquanto você aceita pouco, nunca esteve realmente comprometido com quem você é. E existe algo libertador quando você finalmente para de correr atrás. No começo dói. Existe silêncio. Existe vazio. Existe abstinência emocional. Mas depois, vem algo que você talvez não sentisse há muito tempo. Paz. A paz de não precisar convencer ninguém a ficar. A paz de não disputar atenção. A paz de não viver ansioso esperando migalhas emocionais. A maturidade emocional começa no instante em que você prefere perder alguém do que continuar se perdendo. E talvez esse seja o maior sinal de transformação. Quando você finalmente entende que a sua presença não é um item de prateleira esperando validação de alguém emocionalmente confuso.
A sua presença é um privilégio. E quem não consegue enxergar isso, não merece acesso ilimitado à sua vida. Se esse vídeo fez você enxergar sinais que vinha ignorando há muito tempo, escreva nos comentários: eu não vou mais aceitar migalhas. Isso cria um compromisso silencioso com a sua própria transformação. E se você quer continuar aprofundando essa jornada de maturidade emocional, autoconhecimento e relações conscientes, se inscreva no canal. Porque aqui, nós não romantizamos a dor. Nós transformamos a dor em consciência. E às vezes, a consciência dói antes de libertar.